Vota aqui embaixo se tu é time segurando o microfone, fazendo SMR, ou microfone preso, que eu particularmente não gosto, tá? Eu uso só às vezes, mas eu quero saber a opinião do meu público pra saber o que vocês preferem. Oi, amigos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Letícia e hoje vamos conversar sobre o mês mais divertido e aterrorizante ao mesmo tempo, que é o mês de outubro, mês do Halloween, Dia das Bruxas. Eu particularmente amo essa temática, então tô super empolgada e é claro que eu vou selecionar apenas leituras baseadas aí no mundo do horror, também só assistir filme de terror, essas coisas, porque é pra eu ter uma overdose relacionada a isso, tá? Então, vamos para aquele tipo de vídeo que eu gosto, que é eu mostrando uma lista de coisas que eu pretendo ler e que eu sei muito pouco ou quase nada sobre tudo isso que eu vou mostrar. Gente, meu cachorro tá deitado bem aqui, me atrapalhando, mas eu vou deixar, né, que é ele que é o dono dessa casa. Eu separei 13 leituras, a grande maioria histórias em quadrinhos, mas eu gostaria de ler 2 livros esse mês específicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Para começar, eu selecionei Reanimator, do Juscelino Neco. Esse aqui é a publicação da editora Veneta. E como eu já tinha comentado no último vídeo, eu sou uma mulher de vícios. Então, assim, Juscelino Neco é um deles. Para isso, eu selecionei esse quadrinho aqui, que pelo que eu sei é um quadrinho bem grotesco e estranho. Eu não sei muito sobre ele, mas aqui por essa capa a gente percebe que tem uma forte relação com o médico e o monstro. Então acho que a gente vai ver muitas figuras antropomórficas em situações de doideira, tá? Então, Reanimator. Peguei também aqui Infiel, da editora Pipoca e Nanquim. Esse é do Pinochet e Campbell, ou algo do tipo, tá? E esse é um quadrinho de horror religioso. Pelo que eu me lembro aqui da sinopse, quando o Pipoca e Nanquim lançou, é um quadrinho que vai falar ali sobre a religião islâmica, eu acho, e muçulmana, e sobre como essa jovem ela se muda para um prédio onde coisas estranhas começam a acontecer e a figura do preconceito é o que move essas assombrações e entidades paranormais. Então, eu tô bem curiosa com esse quadrinho. Esse foi um quadrinho muito pouco divulgado. Eu vejo muito o Carlos do Yellow falando a respeito disso. Mas ele tem, assim, cenas tenebrosas. E eu tô muito ansiosa pra ler isso e até com um pouco de medinho. E eu acho que é uma publicação que vale mais hype e ser mais comentada sobre, então eu tô bem empolgada para a leitura disso daqui. Outro quadrinho que eu selecionei para o mês de outubro é Fobia 2, da editora JBC. Esse aqui é original Katsunori Hara e arte do Yukiko Goto. E esse é um quadrinho que vai continuar a série de Fobia, onde a gente vai falar a respeito de coisas muito grotescas e estranhas que mexem e movimentam e tem a ver com as fobias dos personagens. O volume 1 já foi muito legal. É um quadrinho que mistura muito também o erotismo, tá? E aqui atrás, inclusive, a gente já consegue ter um spoiler do que são as fobias, como, por exemplo, rejeição, estatura alta, solidão, feiura e sorriso. Então, com certeza vão ser contos que vão misturar todos esses elementos elevados à 10ª potência. Tô bem empolgada porque o volume 1 é um volume que eu gostei bastante e então quero conferir isso, que se eu não me engano vai ser finalizado em 3 volumes, então falta só o último volume. Peguei aqui também um clássico que não pode faltar e que é o único, eu acho, da minha coleção que eu ainda não li, senão o quase único, que é Black Paradox, do Junji Ito. Esse é publicado também pela editora JBC e, nossa, gente, eu amei que todos esses quadrinhos são recomendados para maiores de 18 anos, então, assim, prometa e me entregue, né?
E esse é um quadrinho que, pelo que eu sei, vai falar a respeito de um grupo de jovens que se reúnem num chat online, onde eles decidem tirar a própria vida e fazer isso em conjunto. E aí eu acho que vai acontecer alguma loucura meio fantasmagórica, uma vibe mais assim espiritual, eu acho, que vai movimentar tudo isso, como se fosse um demônio a respeito da tentativa do que eles fizeram, eu acho. E eu gosto de ficar falando esse monte de besteira, porque daí depois eu vejo que eu errei tudo, mas eu acho que vale a pena, porque daí eu também me surpreendo e surpreendo vocês quando eu voltar com as leituras da semana, do mês, pra gente conversar um pouquinho mais a respeito de cada obra. Mas então eu peguei aqui Black Paradox. Continuando nos mangás, eu peguei também O Habitante da Escuridão, do HP Lovecraft, pela adaptação do Gou Tanabe em mangá. Esse aqui da editora JBC, que tá trazendo essa coleção. Acho que já tem 3 volumes publicados e o 4º em pré-venda, eu acho. E eu li o volume do Cão de Caça e Outras Histórias e gostei bastante. Foi um presente do Rômulo, inclusive. E esse aqui é um quadrinho que eu também sei que vai falar da adaptação do Lovecraft, e eu acho que esse, inclusive, é somente sobre o Habitante da Escuridão. Espero que seja, tá? Porque o outro tinha 3 histórias dentro, compiladas. E esse, se for um volume só, dá para o Gou Tanabe trabalhar muito mais toda essa questão Lovecraftiana. E eu não li o original do Lovecraft, então eu não sei do que esse conto vai falar. Aqui atrás diz que a gente acompanha o escritor e pintor Robert Blake, que encontra o inimaginável ao visitar uma igreja abandonada na cidade de Providence. Então, a gente vai ter sobre elementos sobrenaturais e estruturas arquitetônicas, então eu tô empolgada pra ver, com certeza. Espero que seja bem macabrinho, tá? Esse aqui é pra maiores de 16 anos. Agora, falando um pouquinho de um personagem que eu amo e eu guardei isso aqui, hein? Guardei para esse momento específico de outubro, que é o Ônibus do Dylan Dog, volume 3, A Dama de Negro, publicação da editora Mitos, e são as histórias originais escritas pelo Tiziano Sclave e vários desenhistas, já que aqui compilam 6 histórias do Dylan Dog, né? Em ordem cronológica. Essa aqui vai do volume 13 ao 18, as edições originais. E eu, infelizmente, não tenho o Ônibus volume 2 ainda, então eu só tenho o primeiro e li ele. E vou ter que pular ali o volume 2 e ir direto pro volume 3, o que não tem problema algum, porque o objetivo do Dylan Dog é justamente que a gente possa realizar a leitura indiferente da ordem e todas têm um arco de início, meio e fim reunido ali nas suas 100 páginas, então não tem diferença não ter lido na ordem. Inclusive, para quem ainda não conhece Dylan Dog, eu recomendo muito. Ele é o nosso investigador do pesadelo, então ali acompanhado do seu ajudante / secretário Groucho. O Dylan Dog é contratado para resolver algum tipo de mistério que tenha a ver com o sobrenatural. Então, desde fantasmas a vampiros até assassinos hipnotizados, enfim, como teve no volume 1, que eu adorei. E tô super ansiosa pra voltar pro Dylan Dog. Esse é um quadrinho que, apesar de grande, né, porque ele tem 600 páginas, já que são as 6 histórias reunidas, ele é muito fluido. São 6 ou 5. Mas enfim, ele é muito fluido e rápido e dá pra ler ali tranquilamente uma história por dia ou fazer uma maratona de todas e devorar de uma vez. Então aqui eu tô empolgada pra continuar essa história do Investigador do Pesadelo e depois ir atrás no meu volume 2, enfim. Acho que ainda esse ano a Mitos lança o volume 4, espero que sim. Vocês repararam que eu tô empolgada pra tudo, né? Mas é porque, de fato, eu separei leituras muito gostosinhas e que eu tô guardando aqui em casa, entendeu? Porque quando já eu comprava ou chegava de parceria, eu já pensava, tá, isso aqui vai ficar pra outubro. Então, assim, eu tô empolgada pra ler tudo e vou ficar me repetindo bastante sobre isso. Peguei aqui também um quadrinho que
ele é centenário aqui em casa já, tá? Eu acho que já faz muitos anos, desde que isso aqui foi lançado, inclusive, que eu vou até olhar aqui no expediente, publicado em 2018. E com certeza eu comprei isso aqui no mínimo em 2020. Então, assim, são longos anos que já tá aqui em casa. O meu irmão, na época, ele leu um pouco, eu acho. O meu tá até machucado aqui, porque caiu da estante um dia, minha gata destruiu. Que é Blood, do J.M. Demetrius, com Kent Williams. E é Blood, uma história de sangue, publicação da editora Pipoca e Nanquim. Uma das primeiras publicações da editora. Então, é uma história sobre vampiros, que vocês sabem que é um dos meus elementos mitológicos favoritos do mundo. Então, eu tô levemente empolgada, porque eu acho que é uma leitura mais difícil, tá? Eu tenho essa impressão. Ela é toda em desenhos bem abstratos e nessa parte bem artística, assim, de pinturas soltas, mas é uma história que é para ser, então, de horror, né? Focada sobre vampiros e toda essa caçada. Então, eu vou conferir Blood, se Deus quiser, esse ano, porque ele já tá fazendo aniversários aqui em casa, então eu gostaria muito de ler antes que ele complete aí seus 10 anos de vida. Aí, eu peguei para ilustrar o volume 1. Se eu vou ler apenas o volume 1, eu não sei, mas a série toda talvez não, porque são 8 volumes. Mas é Condado Maldito, da editora Darkside, pelo selo Macabra, né? A Darkside tem o selo de graphic novels, mas quando o negócio é muito mais tenebroso, eles colocam no selo Macabra, então isso já me dá um tirico-tico para começar logo. E esse aqui é escrito e desenhado pelo Cullen Bunn e Tyler Crook. E aqui a gente vai acompanhar. Emily sempre soube que a floresta ao redor de sua casa estava cheia de fantasmas e monstros. No entanto, na véspera de seu aniversário de 18 anos, ela descobre que está conectada a essas criaturas e à própria Terra, de uma maneira que não imaginava ser possível. Você está pronto para ver os cordeiros virarem lobos? Eu acho que isso aqui tem ali um elemento místico de bruxaria, e eu espero muito que tenha, porque eu também adoro bruxas. Então, assim, vou ficar muito contente se eu me surpreender nesse sentido. E a arte é toda colorida e muito fofa. Olha isso. O que dá muito mais peso e estranheza para uma história se ela for, de fato, bem assustadora, o que eu espero que seja. E é um quadrinho, então, que vai falar bem dessas coisas meio tenebrosas. E é isso. Pelo menos o volume 1 de Condado Maldito eu vou conferir em outubro. Se eu me apegar muito, eu acho que eu vou passar na frente de alguma leitura ou, enfim, tentar ler junto os outros volumes. Vamos ver. Agora, eu selecionei um que eu já falei aqui no canal, que eu ainda quero ler em 2025, então por que não colocar ele para as metas de outubro, que é Minha Coisa Favorita é Monstro, livro 2, da Emil Ferris, publicação da Quadrinhos na Cia. E assim, eu amo muito Minha Coisa Favorita é Monstro, é o meu quadrinho favorito, eu acho, o quadrinho que mais me representa. E eu sou apaixonada pela estética, pela história, pelos personagens, então aqui eu tô muito ansiosa para conferir o volume 2, onde a gente vai, teoricamente, finalizar a história de vida da Karen Hayes, mas eu acho que a Emil Ferris divulgou que ela tá trabalhando ainda num terceiro livro para ser, de fato, a finalização dessa série, então eu tô empolgada. Eu li o volume 1 ano passado, mas para quem leu na época de publicação, o volume 2 demorou mais de 5 anos para sair, então, assim, muita paciência de todo mundo que esperou por esse quadrinho. E eu tô bem empolgada para ler, porque o volume 1 termina com um gancho
Ali a gente vê que a mãe da Karen, ela tá bem doente e ela tá com problemas sobre o irmão dela, a questão ali com a vizinha que ela tá investigando, a morte. E aí a gente tem um plot twist a respeito desse irmão. E a Emil Ferris vai dar continuidade aqui no volume 2, então eu tô muito empolgada pra entrar de novo nessa história, nessa arte, que pra mim é a arte mais bonita já feita, já desenhada no mundo. E tô muito, muito empolgada de verdade por esse quadrinho. Eu espero muito amar, porque desgostar eu acho bem difícil, mas eu quero amar. Peguei aqui também um que é um quadrinho, mas não é bem uma narrativa gráfica comum, que é Pin and France do Alcolúmbia. Esse é Os Dias do Urso Dourado, Artefatos e Fragmentos Ósseos, publicação da editora Darkside. Eu queria isso daqui faz muito tempo e aí eu consegui, da mesma vendedora, inclusive pela Shopee, que eu comprei Condado Maldito, eu comprei esse quadrinho dela e alguns outros também, e ainda veio com todos os cardzinhos da editora Darkside, com essa arte do Alcolúmbia que é tão sinistra e pesada. E aqui a gente vai acompanhar como se fosse uma historinha dos personagens Pin e France, que é como se fosse uma sketch dos anos 40, 60, e é tudo muito estranho e maravilhoso, né? Então, assim, eu não sei nem se existe interpretação para isso aqui, mas eu quero pelo menos contemplar essas páginas, essa arte tão estranha e ver o que eu tiro a respeito desse trabalho gráfico, que eu acho que vai ser uma experiência bem diferente, literária e artisticamente falando. Por último, de quadrinho, mas jamais menos importante, eu selecionei um que eu tô esperando faz tempo para ler, que é Eu Fui um Garoto Gorila, do meu querido Fábio Vermelho, publicação da editora Veneta. Então, a vez que o Fábio saiu por uma grande editora com seus quadrinhos que vão o total puro suco do underground e profano e depravado ao mesmo tempo, com certeza impróprio para menores de 18 anos. E aqui a gente vai acompanhar uma coisa muito louca, que eu não sei bem o que é, porque eu não fui atrás de sinopses e coisa arada, mas assim, é o pânico satânico e uma narrativa bizarra e estranha e sombria a respeito de um garoto. Então a gente vai conferir toda essa loucura da mente do Fábio e eu tenho certeza que eu vou gostar. É um quadrinho de fôlego, então eu tô bem ansiosa, porque eu gosto muito dos trabalhos mais longos do Fábio. E vou conferir, então, Eu Fui um Garoto Gorila. Aí, então, eu selecionei 2 livros para ler esse mês, para fechar ali os 13 quadrinhos e livros que eu me propus. E um deles foi um que eu já tinha aqui em casa, que ele tá a cara do Halloween, porque, assim, tá todo empoeirado. Tô até com vergonha de mostrar isso, mas faz parte. Que é DVD Devoção Verdadeira ao Diabo, publicação da editora Darkside também, e escrito pelo César Bravo. Esse é um livro que vai falar ali sobre a região de Três Rios, que foi uma criação do autor César Bravo, e são vários contos aqui, 21 contos de fôlego a respeito dessas coisas macabras que acontecem na cidadezinha rural de Três Rios. Então, é um compilado de histórias sinistras a respeito disso. Sempre tem ilustração, enfim. Eu já li do César Bravo o VHS, que é Verdadeiras Histórias de Sangue. Era um volume um pouquinho menor, mas também se passava em Três Rios. E Ultra Carnem, que eu amo. Daí já tem uma outra pegada, são
só 4 histórias de personagens que se conectam. Aqui em DVD vai dar para dar uma visão panorâmica a respeito do trabalho do César Bravo, então, já que são 21 contos escritos. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. César Bravo, ele já lançou vários outros livros pela Darkside. A Darkside abraçou esse autor e eu tô muito empolgada para continuar minha coleção desse escritor, que eu tenho gostado muito de conferir. Eu deixo o César Bravo pro Halloween, entendeu? VHS eu li no Halloween do ano passado e agora eu sigo com DVD, então ano que vem eu vou aí seguir nas outras publicações da editora Darkside. E aí, o último livro que eu quero ler, eu ainda não selecionei. Porque eu até fiz uma enquete lá no Instagram pedindo dicas de livros de terror. Então, para livros, eu peguei umas indicações e salvei, eu ainda não escolhi. Inclusive, se você quiser deixar alguma dica aqui embaixo, eu ainda vou atrás das sinopses para ver qual que me agrada mais. Mas foram, então, O Demônio de Gólgota, do Frank de Felita, publicação da Darkside. As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriquez. Eu tô cogitando muito esse, eu acho, mas vamos ver. Que acho que é uma leitura mais contemporânea. Possessão, de Felicitas de Goldman, da editora Darkside também. O Cemitério, do Stephen King, né, um clássico. Acho que é um dos livros do Stephen King que eu mais tenho vontade de ler. Dizem ser o mais pesado também, né? HP Lovecraft, Medo Clássico, volume 1. Também me recomendaram esse. E eu nunca li nada do Lovecraft, então fiquei interessada. Nosferatu, Sintonia das Sombras, do Kevin Jackson, da editora Darkside também. E O Ninho do Terror, se eu não me engano. E eu acho que foram esses que eu me recorde de livros. Pelo menos esses foram o que mais me chamaram a atenção. E aí eu, ontem, olhando vídeos no YouTube, eu botei também no meu carrinho Advogado do Diabo, do Andrew Deiderman. É aquele filme que a gente tem já com Keanu Reeves, filme esse que eu gosto muito, mas pelo que eu vi, a história do livro é bem diferente, então eu também fiquei curiosa a respeito disso, também publicação da Darkside. Eu vou selecionar algum desses livros, ou talvez outros, porque eu já estava muito ansiosa para conhecer um pouco do horror negro que a gente tem na literatura e também no cinema, mas eu peguei algumas indicações num vídeo da Dai, eu vou até deixar linkado aqui para vocês, que ela é uma pessoa super legal e vale muito a pena ver o vídeo e as dicas dela a respeito de horror negro. Então eu tô pensando muito em ler Amada, da Toni Morrison, ou Friday Black, do... Eu não vou me humilhar tentando falar esse nome, tá? Mas eu tô muito, muito ansiosa. Então talvez eu escolha um destes. Mas aí a gente vai conversando ainda durante o mês pra verificar o que eu vou ler ou deixar de ler. E, inclusive, botei dois quadrinhos aqui pra também fazer parte, que em parceria com a Livraria Leitura e os 90 anos de Maurício de Souza, né? Eu vou ler Trecos Estranhos, que é paródias da Gráfica MSP, então, que é um quadrinho baseado em Stranger Things, só que com os personagens da turminha. E eu acho que eu vou ler também Penadinho Lar, da Cris Eico e do Paulo Crumbin, que é uma Gráfica MSP do personagem do Penadinho, que é super fofo e também fantasmagórico. Enfim, é a continuação da Graphic MSP Vida, que eu li mês passado e gostei bastante. Se tornou o meu personagem favorito, eu acho. Então eu vou ler essas duas Graphics MSP e talvez eu leia alguma outra, mas é que eu não tenho mais nenhuma focada nessa vibe de Halloween. E eu quero me manter assim, então acho que eu vou dar uma chance para essas duas aqui. Mas tudo isso a gente vai conversando durante o mês, então. Talvez eu não consiga ler tudo, talvez eu faça alterações de algum quadrinho, enfim. Mas aí a gente vai vendo no decorrer do mês e nas semanas de leituras, enfim. Inclusive, nas minhas leituras da semana, o que vocês acham de eu conversar também a respeito dos filmes ou séries que eu for ver baseados nesse tópico de terror? Me diga aqui embaixo se vocês querem ouvir um pouquinho sobre também. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouquinho caótico, mas tudo bem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e se for comprar
essas ou qualquer outra coisa pela Amazon e quiser ajudar o canal, usa o link aqui embaixo que assim eu recebo uma pequena comissão e não muda nada no valor da compra para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.